O espinho na carne de Paulo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Devido a algumas ambiguidades, parece muito imprudente tirar conclusões dogmáticas sobre certas particularidades dessa seção. O que está claro, entretanto, é que o espinho na carne, uma dificuldade ou aflição muito intensa ou enfraquecedora, tinha vindo através de um mensageiro de Satanás, provavelmente um ataque instigado de maneira demoníaca. A providência divina claramente permitiu isso. Gramaticalmente, um passivo divino, indicando Deus como um agente invisível, supervisionando todo o processo, para que Paulo pudesse evitar que se exaltasse pelas excelências das revelações. Embora seja fútil tentar identificar o espinho, ele causou grande consternação em Paulo e, em última instância, serviu para um bom propósito, tornando-se a ocasião para uma revelação da graça triunfante de Deus, que basta em meio às fraquezas de Paulo. Também devemos notar que, embora Deus não responda às alegações repetidas de Paulo para que desviasse de mim, não há nenhum indício de que Deus esteja aborrecido com Paulo por alegar dessa maneira. Na verdade, a resposta de Jesus no versículo 9 indica a preocupação de Deus em responder, mesmo que diferentemente do que Paulo havia orado. É importante notar que a resposta de Jesus não foi vista como punitiva por Paulo, nem fez com que ele se resignasse, esbofeteando-o como uma atitude de derrota. Pelo contrário, afirmou em Paulo que, sempre que Satanás o esbofeteia, quer diretamente como um adversário destrutivo, ou indiretamente como um agente controlado por Deus para realizar o desenvolvimento do caráter, ele pode se gloriar de suas fraquezas, pois a graça e poder te basta para permitir que ele continue em seu ministério apostólico. Nem o espinho, nem qualquer mensageiro de Satanás, nem qualquer teste para aprimorar o caráter farão com que ele pare de servir a Deus. Ele pode, portanto, sentir prazer, porque quando está pessoalmente fraco, ele pode ser forte em Jesus. Vejamos 2 pontos cruciais. Primeiro, o propósito do espinho na carne era fazer com que Paulo permanecesse humilde. Qualquer pessoa que tivesse encontrado Jesus, falado diretamente e sido enviado pessoalmente por ele, Atos capítulo 9, versículo 2 a 8, ficaria em seu estado natural, orgulhoso da sua experiência incrível. Acrescente a isso o fato de que Paulo tinha sido guiado pelo Espírito Santo a escrever muito do Novo Testamento, e é fácil ver como ele poderia ter se tornado orgulhoso e arrogante. Segundo, sabemos que a aflição veio de Satanás ou de um dos seus mensageiros. Assim como Deus permitiu que Satanás atormentasse a Jó, como vemos em Jó, capítulo 1, versículo 1 até o 12, Deus permitiu que Satanás atormentasse Paulo para que seu propósito e a sua vontade fossem executados. O Dr. Simon Kistemaker, comentando 2 Coríntios, capítulo 12, a parte B do versículo 7, diz: portanto, para que eu não ficasse empolgado demais, foi-me dado um espinho na carne. Essa afirmação conclusiva é introduzida pelo advérbio portanto, mas dificilmente essa palavra pode se ligar ao versículo 6 na parte B com o seu conteúdo específico. Em lugar disso, a declaração resume a ênfase que Paulo dá de se gloriar das suas fraquezas. A soberba se intromete na alma humana e passa a reinar de tal forma que a pessoa não perceba a sua presença. Ao longo do discurso de Paulo sobre o gloriar-se, ele deu ao Senhor a glória e a honra. Seu desejo é permanecer humilde e abster-se de gloriar-se de si mesmo e de suas realizações. Ele sabe que o privilégio de vivenciar visões e revelações celestiais poderia resultar em orgulho. A tentação de se elevar acima dos seus companheiros era real.
o Senhor interveio dando a Paulo um espinho na carne. O grego emprega um termo que pode significar um pedaço pontiagudo de madeira, uma estaca afiada ou uma farpa. Não é correto pensar em empalação ou crucificação, porque Paulo sempre usa um outro termo quando vai escrever sobre a cruz. Aqui a palavra tem o sentido de um espinho ou um outro objeto que fere a pele de Paulo e o machuca. Paulo também usa a palavra carne, que aponta a fragilidade do seu corpo físico. A maioria dos estudiosos concorda que esse termo deve ser interpretado literalmente, isto é, Paulo realmente suportava uma dor física. Um mensageiro de Satanás, para esbofetear-me, para que eu não fique eufórico demais. A segunda parte do versículo 7 visa explicar a primeira parte. No entanto, as dificuldades em se entender o que Paulo quer dizer aumentam a cada cláusula. Gostaríamos de acreditar que os leitores originais dessa epístola tivessem entendido o sentido dessas palavras, mas o fato de que Paulo está revelando a sua visita celestial pela primeira vez é uma indicação de que a referência ao espinho na carne também é uma notícia nova. Paulo escreve que a sua aflição física é um mensageiro de Satanás, isto é, um dos anjos maus de Satanás. Ao dar a Paulo um espinho para lhe causar desconforto físico, Deus permite que Satanás mande um dos anjos para atormentar o apóstolo. Somos lembrados de Jó, que também foi afligido por Satanás. Na verdade, Deus impôs limites para Satanás, que só podia fazer o que lhe era permitido. Confira Jó, capítulo 1, versículo 12, e o capítulo 2, versículo 6. A frase seguinte, para esbofetear-me, é ainda mais descritiva, isto é, o mensageiro de Satanás feria Paulo no rosto. Isso aconteceu quando membros do Sinédrio deram murros em Jesus. Tanto Paulo como Pedro usam a palavra quando falam em apanhar injustamente. Confira 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Como relacionamos o espinho na carne com o mensageiro de Satanás, e essas duas expressões, por sua vez, com esmurrar o rosto de Paulo? Explicações do mal de Paulo são numerosas. Há pelo menos 12 diferentes sugestões, várias delas bem aproveitáveis. Entre as sugestões estão a epilepsia, a histeria, a nevralgia, a depressão, problemas de visão. Confira Gálatas capítulo 4, versículo 14 e o versículo 15. Malária, lepra, reumatismo, um impedimento na fala, tentação, inimigos pessoais e maus tratos de um demônio. Essas teorias são habilmente defendidas por estudiosos que conhecem tanto a literatura judaica como também a vida de Paulo, que está descrita em Atos e nas epístolas. Certamente, algumas conjecturas são dignas de consideração, mas cada uma esbarra contra objeções de peso. Quer aconteça ter sido a aflição de Paulo um problema externo ou interno, o resultado permanece o mesmo. Nossas teorias são meras suposições, pois não sabemos o que afligiu o apóstolo. Notamos um contraste descrito nesse versículo. Paulo, que se ergue ao terceiro céu para ver a luz celestial, é depois continuamente atormentado por um mensageiro do príncipe das trevas. Paulo diz aos leitores que esse contraste aconteceu para que ele se conservasse humilde, para que eu não fique eufórico demais. 2 vezes nesse versículo, ele descreve a mesma cláusula, obviamente para maior ênfase.